Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E vocês de casa, vocês mandam todos os dias para a gente perguntando como começar no transplante, qual o caminho percorrer. E todos os dias a gente responde, dá referência para vocês. E um dos episódios que a gente mais estava querendo fazer, desde quando a gente começou aqui no FuiCast, era trazer essas duas pessoas que a gente é fã, a gente gosta muito do trabalho, que além de médica, dermatologista, as duas têm uma pegada empreendedora fortíssima e vocês de casa vão ver isso hoje nesse bate-papo nosso. Sejam muito bem-vindas, Lorena e Thalita. Obrigado por ter aceitado o convite. É isso aí. Obrigado, viu, meninas? Muito obrigada. Maurício, Hélio, Paulo, prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso, nós admiramos muito também cada um de vocês. A gente também nos imaginávamos estando aqui nesse bate-papo com vocês. Era uma vontade que a gente tinha também de estar aqui. Muito grande. Legal. E recentemente, elas publicaram o primeiro livro de FUE do Brasil, que é o Transplante Capilar Arte e Ciência, que um livro fantástico, inclusive, para todo mundo de casa. Se quiser depois entrar no site, a gente vai falar ainda bastante sobre isso, sobre esse novo projeto de vocês. Mas Lorena e Thalita, eu quero que, antes da gente começar aqui o bate-papo, vocês expliquem pra gente hoje quem é a Lorena e Thalita, qual que é o tamanho do negócio de vocês dentro do Brasil, porque o Hélio, acho que você foi, o primeiro curso que você fez de transplante capilar foi com o Hair Academy. Sim. Foi? Sim. O meu também foi o primeiro curso que eu cheguei a fazer. Principalmente da parte clínica, que eu não sabia nada, não sabia nem por onde começar. Sim. Eu já fui em vocês assim, fiquei maravilhado com o curso. Foi demais. Foi incrível. Foi incrível. Conta pra gente um pouquinho aí. Bom, então tudo começou quando eu conheci a Thalita. Na verdade, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu mandei uma mensagem pra ela. Eu já tinha visto ela numa clínica. E aí mandei uma mensagem para ela perguntando como que ela estava na área de transplante. Eu também trabalhava em outra clínica de transplante. E aí a gente trocou uma ideia, eu gostei muito dela, ela foi muito sincera comigo em relação ao que ela já tinha de percepção, a gente viu que as ideias eram muito parecidas. E aí a gente começou a conversar e eu falei, nossa, falta muito, né, realmente uma entrega de conteúdo, porque ela foi a primeira pessoa que me respondeu. Eu já tinha ido falar com outros cirurgiões e a gente tinha muitas referências dos cirurgiões mais velhos, que estão há mais tempo, então aquele mercado muito fechado e as portas fechadas completamente. Eu cheguei ao ponto de eu duvidar se eu conseguiria fazer transplante. Eu falei, nossa, não tem uma referência. Por exemplo, na época eu fazia injetáveis e para mim a musa dos injetáveis era a Patrícia Leite. Eu tinha ela como referência, então eu sabia ali qual caminho seguir, né? E na parte do transplante, não. Então, a gente conversando juntas, eu falei, nossa, a gente estuda, né? A gente tem bons currículos, mas isso não serviu para muita coisa até aqui. Então, o nosso diferencial, acho que foi realmente o open mind ali, de ter uma visão mais ampla e falar, olha, falta isso. Então, a gente sentiu essa necessidade do mercado de uma entrega de conteúdo de qualidade que abrangesse não só a parte técnica de ensinar ali a executar o procedimento, porque isso é treinável, né? Então, hoje a gente consegue replicar até isso, passar para outras pessoas, mas, e sim, uma forma de entregar com muito conteúdo de qualidade, a parte clínica mesmo, entender o que você está fazendo, até porque quando você entende, você cria muito mais amor pela coisa, né? Com certeza. Então, a gente começou a conversar sobre montar um curso, então a Hair Academy surgiu de uma forma muito humilde. A gente não sabia, assim, onde a gente gostaria de chegar, o que a gente queria, mas a gente sabia que a gente queria realmente compartilhar conteúdo. E sem reserva de mercado. E tem quanto tempo que foi? Isso tem que uns partiu 4 essa ideia? anos. Tem uns 4 anos e eu e a Lorena, a gente começou se ajudando. Nós duas trabalhávamos em clínicas de transplante aqui em São Paulo. A gente tinha um desejo muito grande de cada uma ela ir para a cidade dela. Fui para uma cidade totalmente desconhecida para mim. Eu nem sabia sobre Uberlândia, que é a cidade do meu esposo. Então, vamos. Como que a gente vai fazer? Então, foi uma ajudando a outra. Nossa, eu tenho um caso de barba hoje. Me ajuda? Nunca fiz. Vamos, eu já fiz. Vou te ajudar. E tem um feminino. Então, a gente sempre teve essa troca muito genuína. E num dia desses transplantes, a gente, aqui em São Paulo, uma ajudando a outra, a gente estava lá, descansando um pouquinho, conversando sobre tudo isso, e eu, nossa, Lorena,
já percebeu que tem muita gente querendo aprender de transplante e a gente fez excelentes cursos, né, ligados às sociedades e, assim, tem muita dúvida, eu tenho muita dúvida e eu procuro nos artigos, ela, nossa, eu também, vamos nos unir? Vamos começar a produzir um conteúdo de qualidade? Aí, na mesma semana, a gente criou o Instagram do Heraca. Não, no começo era SOS Transplante Capilar. É verdade. Depois a gente Esse mudou... foi o primeiro Instagram. depois a gente mudou o nome. Que ano era o SOS? Hã? Que ano era o SOS? 2019? 19, 4 19, anos. foi antes da pandemia. E a gente começou a publicar artigo. Vamos gravar umas aulas pra gente. A gente fez um curso online de transplante, bem antigo. E a gente surpreendeu com o número de vendas. A gente nem estava focando, né, não esperava essa parte financeira também. A gente gravou esse curso então, no celular, assim. no 2019 vocês já criaram conteúdo pensando no mercado e venderam um curso online. consultório. Isso. Foi o primeiro. Visionárias, né? Exato. É. Não tinha nada parecido no mercado. Não. Na época, né? Não. É que sabe qual é a percepção que transparece pra gente? É que foi o Reacademy, ele foi pensado para chegar no ponto que chegou, foi muitos anos de edição, de estudo, né, que foi uma coisa completamente pensada, né, estruturada, e que vocês já vinham, né, de um conhecimento mútuo há muitos anos, porque a gente conversa isso entre nós, né? Vocês hoje são referência, assim. Vamos usar um termo fora do transplante capilar, são popstars do transplante capilar, né, Paulo? Tipo São isso, referências, né? E são inspirações. São né? inspirações. De assim. quem está entrando no transplante capilar, quem quer empreender, né? E toda essa veia empreendedora de vocês duas se mostra que em 2019 não existia plataforma nenhuma de ensino para transplante Nada. capilar. Nada. E elas com o celular na mão entregaram já conteúdo. E venderam, né? Olha que legal. E eu costumo dizer que a gente sempre fala, né, que antes feito que perfeito. Então, tem muita gente que quer estar no momento ideal para entregar alguma coisa. Não. Vocês começaram a fazer do jeito que dava, com os recursos que vocês tinham, com o conhecimento que vocês tinham. E vocês já montaram um curso online ali, vamos falar de transplante capilar. Porque descobriram um nicho de mercado que é super importante, que cresce muito hoje em dia, que é o transplante capilar para quem está saindo de faculdade, para quem está se formando agora, e a gente não tem um caminho definido. E esse caminho vocês começaram a trilhar, e elucidar e fazer com que os recém-formados ou quem quisesse entrar no transplante capilar tivesse um guia, né? Em 2019, pensar pré-pandemia, porque a pandemia mudou tudo, a pandemia a gente foi para o digital e realmente fortaleceu, né? Todos os cursos, todas as lives e tudo isso. Mas elas já pensavam nisso antes, né? Isso é louvável. Esse curso que vocês fizeram online, ele era para médicos generalistas ou era para dermatologia e cirurgia? Para médicos. Era aberto, que foi até uma coisa que a gente teve bastante receio, teve algumas críticas também. E a gente falou, o que a gente quer? A gente quer ensinar realmente sem reservas. Se a pessoa se dedica, se é um profissional idoso, a gente quer... Conhecimento não foi feito para ser guardado numa caixinha. É para ser expandido. Então, a gente tomou essa decisão que foi realmente muito fora da caixa. E a gente teve uma demanda que a gente não esperava. Aí o pessoal começou a pedir, vocês não fazem curso prático? E aí a gente, vamos organizar um curso prático? Foi no mesmo ano, não foi em novembro? Foi no mesmo ano. A gente, vamos deixar pro ano que vem. Não, vamos fazer esse curso aqui, acontecer. É bem complementar. Eu acho que, por isso que dá muito certo. Eu falo como se fosse um casamento, né? Igual vocês estavam falando entre vocês, que vocês conversam. Então, foi muito complementar. Eu sempre fui mais, assim, de querer tá tudo certinho pra começar, Thalita. Não, mete o peito. Vamos. Então, eu falei assim, não, tudo bem. Então, vamos fazer esse curso em fevereiro do ano que vem. Acho que 4 meses é o suficiente. Ela, não, Lorena, eu tô falando de novembro. Daqui 2 meses. 2 meses. Então, isso é uma coisa que... E aí, realmente, quando a gente fez o curso online, começaram a surgir... A gente tinha um receio ali da crítica, porque foi realmente amador. Mas a gente falou, vamos fazer como teste, né? E aí, começaram a surgir dúvidas. E dúvidas que a gente falava assim, gente, a galera não sabe nada. E galera que faz transplante. Então, isso é o que mais nos preocupou. A gente falou, não, isso aqui... Existe essa demanda, né? O pessoal não sabe mesmo. E não sabe coisa básica. Então, foi aí que a gente sentiu que o nosso nível de conhecimento já era o suficiente para conseguir compartilhar e realmente agregar
para as outras pessoas. Mas sempre, né, falando que a gente sempre tem o que aprender. Então, até com os próprios alunos, às vezes eles trazem algumas dicas. Usa benjoim para tirar o azul de metileno. Coisas que a gente na prática não faz. Não sei se você sabia. Não. Mas sai completamente, às vezes, ali da pele e tal. E aí, assim, enfim, várias trocas, várias dicas que o pessoal vai falando, a gente vai sempre absorvendo. E isso só fez a gente crescer mais também, né? E o primeiro curso prático foi um divisor de águas, porque deu muita vontade de desistir, sendo bem sincera. Porque a gente viu que a gente precisava ser muito mais organizado e Acabou meia-noite. Acabou meia-noite. Estava programado para as 4 da tarde, né? Finalizar. Então, foi bem desesperador. Não, só de hora extra no hospital, foi todo o lucro do verdade, curso. A gente saiu devendo do curso. Mas a gente falou, vamos desistir? Não, E nossos maridos chegaram lá. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Meu marido tinha acabado de sofrer uma TVP e um TEP, assim, foi uma situação bem difícil. A gente quase cancelou o curso por causa disso. E eles olharam e falaram, nossa, o pessoal gostou muito. Não, a gente vai ajudar vocês nisso. Aí mudou tudo. Então, e aí começou a faltar material no meio do curso, eles saíram para buscar material, era um feriado, São Paulo tava tudo fechado. Hospital, a gente acabou com Foi aqui em São Paulo. Foi. E aí já vou emendar essa pergunta que está aqui no nosso roteiro. Como que o marido de vocês duas, o Fabrício e o Vinícius, entraram nesse momento de apoio, né? Porque eles também são médicos. O Fabrício ele é radiologista e o Vinícius é cardiologista. E hoje eu vejo que eles estão ali no backstage e estão sempre 100%, né? Muito bem Eles abandonaram a carreira primária e eles estão numa nova carreira empresariando o Hair Academy. Esse ano eles cancelaram o CRM deles, então é oficial. Eles não são mais médicos. Essa informação a gente não tinha. Tem uns 10 meses, tem quase uns 6 meses, mais de 6 meses. Foi o final do ano passado, né? Que eles largaram. Isso foi em janeiro, que ele largou, mas que ele parou de atender já tem como tempo. Que foi todo esse processo, porque isso daí é interessante, Muita gente quer saber. Foi tudo junto, porque paralelamente ao Hair Academy, também estava acontecendo as nossas clínicas. A gente estava montando equipe, montando estrutura de clínica, e uma sempre compartilhando a dor com a outra. Nossa, eu tô sofrendo exatamente a mesma coisa. E aí meu marido meu marido na cardio, super envolvido, ele era coordenador nacional da telemedicina do Apvida, ele tinha ele estava full time num outro projeto também, online, estava muito bem. Acabou, ele teve esse fato da TVP e da TEP que fez ele mudar também. Nossa, eu vou querer ficar a vida inteira por conta de um negócio que não é meu. Então, isso fez ele pensar bastante. E aí, amor, deixa eu ver aqui suas contas da clínica. Eu não sabia. Eu só trabalhava, eu só executava. Então, ele, meu Deus... vamos organizar isso aqui. O Fabrício e da Lorena também. Então, ele começou a ajudar. Ele, eu vou cancelar 3 dias da minha agenda. Eu vou sair de 2 empregos para te ajudar na clínica. Tudo bem? Falei, maravilhoso. E aí, eles começaram também a ficar em toda a organização do Hair Academy. E foi vindo, até que chegou um ponto que eu falei, amor, ele falou, realmente, pra mim tá compensando mais a gente investir no nosso negócio e ficar full time. Aí eu vou largar mesmo a cardiologia. Eu falei, vai, é escolha sua. E eles abraçaram muito a causa e hoje, nossa, eles tomam super à frente. E parecem super felizes, né? Parecem super satisfeitos, né? Super, e gostaram. E eles também estudaram muito de gestão. Eles fizeram muitos cursos, MBA, se dedicaram mesmo bastante à área. Com o Fabrício foi bem parecido. Ele é radiologista intervencionista. Aí a gente morava aqui em São Paulo, ele trabalhava no AC Camargo como preceptor e estava para se transformar em guardião da Prevent. Aí veio a vontade de voltar, aí a gente ficou na dúvida, né? Ele é de Londrina, eu sou de Maringá. E aí a gente optou por voltar para Maringá, que é a minha cidade, mas é pertinho. E aí ele voltou e continuou, teve que sair do AC Camargo e continuou na Prevent, à distância. E aí foi bem parecido, assim. Eu chegava 11 horas da noite, aí ele via que a agenda tinha terminado 6 horas da tarde, a agenda do consultório. Aí ele, amor, o que você fica fazendo das 6 às 11 horas da noite? Eu tô aqui em casa, tô te esperando. E aí começou aquela coisa, eu falei, amor, a hora que eu termino o atendimento, eu viro empresária, eu vou fazer reunião de equipe, eu vou ver as contas, eu vou ver... Então, assim, eu tava fazendo papel duplo. Aí que ele começou a entender e falar, nossa, eu acho que ela tá precisando de ajuda. Ele falou, então eu vou laudar lá na clínica. Aí ele levou o computador e começou a laudar aqui na clínica.
de 15 em 15 minutos os funcionários. Doutor, você pode me ajudar aqui, doutor? E aí ele foi vendo essa necessidade de realmente se entregar. E a gente fala que depois que eles entraram no que nosso eles negócio... se conheceram também. Isso, eles se conheceram, isso deu uma força. Portugal. E no começo tinha muito aquela coisa do, nossa, eu vou largar a minha profissão pela profissão dela. É difícil, E né? aí... Pro homem ainda. Sim. E aí, quando eles começaram a mudar essa visão, não, mas a minha profissão pode mudar. Exato. E aí eu falo, né? Você achava que você ia trabalhar pra mim, mas agora você tá percebendo que eu trabalho pra você, né? A coisa inverteu. Então, essa visão de unir as coisas, de ser o marido e mulher mesmo, né? O complemento, Perfeito. isso fez muita diferença. E quando eles entraram, assim, o faturamento quadruplicou, triplicou, foi, assim, muito notável. A gente é prova prática como funcionou bem o Reacademy, né? Acabou tudo ali na horinha certa, né? Vocês o não coffee foram no break, primeiro. já tava tava tudo perfeito assim, né? Então, funcionou. Não sei qual edição era aquela. Eu acho que foi a terceira. A terceira. A terceira. sétima agora. Em números, qual o tamanho do negócio de vocês hoje? A Hairdoc, o Hair Academy, em números de alunos, em números de cirurgias, até em faturamento, se vocês quiserem falar, ou não precisam falar, se vocês não quiserem. Alunos. É porque tem online, que a gente não se tem... for somar o do online, acho que a gente já bateu uns 1.000 alunos. E aí, assim, a gente quer entender também, o público que tá almejando o transplante, quer entender quais os produtos, né, que a Lorena e a Thalita têm para oferecer pra gente. Perfeito. E qual o tamanho do negócio de vocês hoje? O nosso negócio tem vários braços. Exato, é isso que a gente quer saber. Né? É isso. É isso que a gente quer saber. É como se fosse um guarda-chuva Uhum. e a gente tivesse vários braços. Perfeito. Então, o nosso objetivo é realmente fazer parte de todo o mercado do cabelo. Capilar. Como um Exato. todo. Né? Não só curso, não só cirurgia, mas o mercado como um todo. Então, algumas coisas, né, estão ali No forno. Desenvolvimento, claro que vai Que a gente vai não virar vai dar tona. spoiler ainda. Algumas coisas a gente quer até a participação de vocês, porque vai ser muito importante. Mas eu acho que é isso, assim, a intenção é realmente ser um guarda-chuva e tá abrangendo todo o mercado do cabelo. Em relação a clínicas, a gente tem um impasse, que é a qualidade. Então, a gente estava até conversando, né? Franquear seria muito bom no sentido financeiro da coisa, né? E a responsabilidade também, porque aí a responsabilidade vai pro franqueado, né? Mas a gente tem um nome a zelar, principalmente quando a gente chama as nossas clínicas de Hairdoc. Então, a partir do momento que a nossa clínica virou Hairdoc, isso tem um peso muito grande. Tem um outro administrador, tem outra equipe. Exatamente. Até que ponto vai Você passar não pode pelo oscilar. Você não tem mais o né? controle Você não daquilo, pode né? oscilar a entrega, né? Hairdoc Exatamente. daqui tem esse padrão A, daqui é o B. Não dá. Não dá. Não é? Então, esse é o nosso impasse, né, em relação ao que fazer, Ao crescimento. né, ao crescimento. E também quando a clínica está sob nossa responsabilidade, isso requer energia, nossa presença, nosso tempo. Então, também entra num conflito ali de não conseguir expandir mais. Mas é algo que a gente está sempre pensando como desenvolver isso melhor, né? Isso, em número de cirurgias, operando de segunda a sábado. Nós temos médicas também nas nossas... Por exemplo, ontem a gente estava aqui num evento e A gente acompanhou. as doutoras Thaís e a doutora Camila estavam A operando nas apresentação de nossas caso, a gente viu. clínicas. E um baita de uma Então, cirurgia com densidade, a gente vê tudo. Isso ajudou Né? muito. Sim. Porque eu e a Lorena, a gente ficava 100% ali, full time, envolvida na cirurgia. A gente não tinha tempo. A gente ia 6 horas da manhã de domingo que a gente ia conversar sobre Hair Academy. Então, a gente precisa de ajuda. Então, e a gente decidiu muito isso junto. Vamos ver se dá certo? Vamos contratar outras profissionais muito boas aqui pra clínica também, pra ver o negócio crescer? E aí, teve essa contratação e foi dando certo junto. Então, uma vai ajudando a outra na experiência. A gente até unificou também o transplante. Daí surgiu a ideia e, na verdade, a gente está fazendo um estudo, tá bem complexo, inclusive, mas vai sair esse estudo, que é o transplante capilar regenerativo. A gente unificou a técnica em todas as Hairdocs. Então, associando, né, o tratamento regenerativo com células-tronco e os fatores de crescimento também ao transplante. Então, é um diferencial também do nosso negócio. Do grupo. Né, É, do grupo, do grupo, exatamente. perfeito.
Mas escalar, a gente tem um certo receio. Às vezes dá vontade de sair escalando as clínicas, mas a gente tem que organizar muito bem os novos projetos ainda. Tem outros braços, né? O Hair Academy precisa de muita atenção. Nossa, o livro demandou muito tempo. Então, mas são escolhas. Então, às vezes, o tempo que a gente ficou ali dedicando à produção do livro, a gente tinha aberto ali mais umas 5 Hair Docs, talvez. Mas a gente escolheu dedicar... Inclusive, falando do livro, foi um divisor de águas, eu acho, para a carreira de vocês, que te posicionou as duas num outro patamar, né? Uma literatura de excelente qualidade, nacional. E vocês foram pioneiras no livro de transplante capilar da FUE. Então, faz parte até da minha indicação para minha mentoria de carreira no meu fellow, indicar o livro das meninas, e eu queria parabenizá-los, porque a qualidade é excepcional, não é, Mal? Parabéns. Quando eu fui começar no transplante, eu já contei isso até em outros episódios, eu fiz o caminho inverso, por exemplo, do Paulo. O Paulo começou na prática, aprendeu bastante como é que fazia, todas as dicas. Eu já fui pro lado da literatura, porque eu não tinha como começar e nem sabia quem procurar. Então eu comecei a estudar. Eu devo ter lido todos os livros do mercado, são poucos, são cerca de 7, 8. E depois, brasileiro, não tinha encontrado nenhum. Li todos os em inglês. Agora, esse em português, eu falo que não tem nada que eu coloque algum livro internacional e falo, esse daqui deixou a desejar. Impecável em todos os assuntos. Nossa, assim, achei obrigada. incrível. Maurício, eu já sabia que você era meio nerdinho desde o dia do curso. Porque eu lembro que eu tava apresentando o Cover de Velho, que eu até tirei do curso, porque as pessoas não estavam compreendendo. Assim, eu percebi que o nível não ia dar pra chegar lá. Você mudou a aula E dela. o Maurício começou a me perguntar sobre Cover de Velho e falou... Ele gosta de cover. Que Ele gosta de ama. cover de velho. O Maurício botando os outros em saia justa, olha só. Ele me chamou muita atenção por conta disso. Acho que você estava desenvolvendo alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho um software no meu computador que eu criei que ele faz o cover de velho. Como ele é uma conta matemática e ele só te dá uma área de cobertura, aquilo me incomodava por quê? Porque é um número bruto. E, principalmente para quem está começando, as pessoas querem alguma coisa mais objetiva. Palpável. Porque quando você pega uma área doadora, você vai olhar, ok, quanto que eu posso tirar daqui? Porque essa é eu acho que é a maior dúvida de quem está começando a extrair. Fala, não, mas se eu tirar, será que eu vou depletar essa área? Então, o que eu fiz? Eu peguei a conta do cover de velho, eu inverti alguns cálculos e consegui fazer um software, que esse software, ele calcula quantas unidades foliculares eu posso tirar, quantas de 1, quantas de 2, quantas de 3, por amostragem. Então, se eu fizer a análise de 6 áreas ou 3 áreas, eu tenho, na verdade, 3, de 3 áreas, 6 e 12, eu consigo, se eu quiser fazer as amostras, eu sei quantos eu posso tirar de cada quadradinho. Mas assim, o trabalho que eu teria seria pegar a área doadora inteira, fazer de 1 por 1 centímetro, ou eu extrapolo, faço de 5 em 5A, e deixava um planejamento cirúrgico. Então assim, minhas primeiras cirurgias foram meio caóticas de matemática, que eu falo. Eu fiquei quase um engenheiro, porque eu tirava foto das áreas doadoras e falava, nesses 5 centímetros eu posso tirar tantas unidades. Aí eu deixava um mapa colado do lado, no foco cirúrgico. O pior de tudo isso... Quando sangrava, já pagava marcação. Eu tenho que tirar quanto agora? O pior era ele operando os primeiros casos, nessa matemática louca, me ligando pra um cara que é extremamente prático. Falei, mas o que você fez? Então, Então, não entendia nada o que você fez, Maurício? Tem que tirar, mas quanto eu tiro? Cara, eu não sei falar pra você quando você tira. Tira, manda uma foto, eu olho se tá bom ou não, mas assim, esquece esses cálculos, porque realmente ele foi ao contrário, ele era muito teórico. Mas isso é legal também. Não, é importante. Até por isso que a gente se dá muito bem, porque um complementa o outro, né? Exatamente. A parte, Maurício é prodígio, Maurício tem, né? Eu e o Hélio, a gente é mais analógico, Maurício não, é tecnológico, a gente é mais prático. E isso é muito interessante. E as pessoas que estão começando no transplante capilar, realmente, se você não tem muita experiência, você precisa de parâmetros teóricos para entrar numa prática com mais segurança, né?
Porque eu vim muito da prática e depois eu fui estudar a teoria de transplante capilar. Mas e é aí que tá o ponto mesmo, a questão do nome, né? Arte e ciência. Então, até falando disso, que o Maurício ele queria saber mais sobre a parte científica, a gente não queria deixar de entregar essa parte científica, mas de forma muito visual, para que realmente a pessoa abrisse aquele livro e falasse, nossa, eu quero ler. E tem vídeos, né? O livro conta com um sumário de vídeos. Um sumário de vídeos. Acho que são 22, Sim, mais de 20. são uns 20 videozinhos, assim, mais menores, né? Mas são bem esclarecedores. Até uns pedaços do curso também a gente colocou lá. Mas hoje em dia, além do livro, vocês têm algum curso online de transplante? Para quem quer começar? Não. É que hoje o nosso hands-on, ele ficou uma parte online. Ah, Então, são 22 aulas online, porque a gente sentia muito isso. O primeiro dia não era suficiente pra gente conseguir entregar todo o conteúdo. Então, ali eu falo de cover de velho, a gente aprofunda mais, Muito online. E depois a gente fez um dia de mesa redonda, e aí os alunos trazem as dúvidas que eles tiveram dessas aulas, e depois 3 dias práticos. A gente também aumentou um dia cirúrgico, porque Então vamos ter eles que queriam fazer de novo, né? operar mais e queriam mais. Vamos ter que fazer a Incompleto. versão 2023 agora do Reacad. E o livro foi uma escolha. Foi realmente, assim, um legado. A gente realmente decidiu não ir para o lado financeiro, esse aspecto, e contribuir, deixar a nossa história. E foi muito... Eu não acredito em coincidências, mas já tinha uns 2, 3 anos que a gente tinha muita vontade de produzir um livro. E a gente ia juntando conteúdo, e eu, nossa, Lorena, vamos produzir, porque a gente precisa de uma literatura nacional. A gente estava falando disso muito numa semana. E a gente recebeu a ligação do Ricardo de livros, até arrepio, porque foi muita coincidência, assim, destino, Deus. E ele falou, nossa, vocês topam? Eu falei, nossa, por favor. Aí a gente falou, Lorena, a gente vai ter que frear um pouco, Hair Doc, pra gente dedicar esse livro. Você topa, vamos entrar nesse projeto. E deu muito trabalho, mas, nossa, é uma realização enorme. Eu falo o seguinte, eu consumo muito conteúdo teórico, mas eu mesmo para parar para escrever seria assim produzir é difícil, bem né? Eu escrevo até bem, porque eu costumo fazer pro Paulo às vezes um copy de alguma coisa. O Maurício é nosso copy. Ele é ótimo de copy. Eu costumo fazer roteiro, por exemplo, para cá, para o Freecast, eu faço rápido até. Legal. Só que eu não gosto muito dessa parte, acho que dá muito trabalho. Caramba, imagina se você gostasse, né? Quando eu tenho alguma... Maurício, eu preciso apresentar uma aula. Peraí, em 10 minutos ele monta uma aula pra mim. É desse jeito. E uma aula diferente, né? Não é uma qualquer, né? E se eu pegar uma pronta, eu falo, o que você acha dessa? Não, ele muda 100%, eu falo, caramba, eu não vou nem mostrar a minha, mas é a dele. Maurício tem esses diferenciais. Então, assim, eu tava lendo algumas coisas do Reacad, uma maior plataforma digital na área de tricologia e transplante capilar no Brasil, né? Com mais de 6 anos de experiência que vocês já têm no transplante capilar, mais de 350 alunos formados, mais de 30 horas de aulas em vídeo. Puxa, vocês estão de parabéns. Obrigada. Vocês estão de parabéns. É um fenômeno mesmo. Exato. Tem uma pergunta que a gente estava até conversando sobre isso. Onde vocês se veem daqui a 5 anos? O que vocês esperam assim? Porque vocês já causaram uma mudança gigantesca dentro do mercado de transplante capilar. E quais são os projetos assim de vocês futuros? O que mais vocês almejam dentro dessa área daqui a 5 anos? 5 anos é uma eternidade, né? Para essas meninas, você falar daqui a 1 ano, elas já anos, vão listar. Daqui 5 anos. Vão se unir com Elon Musk, vão pra Marte. E vão dar curso de transplante lá. Ó, projetos futuros. Realmente a gente tem muito interesse. Dizem que a gente superestima o que a gente consegue fazer em 1 ano e subestima o que a gente consegue fazer em 10. Né? Então, 5 anos é muito tempo. Dá pra fazer muita coisa. No tempo da Thalita, então, dá pra fazer muita. Mas eu acho que o nosso objetivo é não parar, nunca. E ao invés de dar passos maiores, por exemplo, pular 2 degraus, a gente quer pôr o pezinho num degrau e firmar o outro. Põe o outro pé no degrau e firma o outro. Para realmente construir um negócio com uma raiz muito sólida. E eu acho que, assim, isso serve para tudo, né? Até numa clínica, né? Vocês que estão aí também com clínica nova. Você parar de olhar para a concorrência em primeiro lugar e pensar no seu negócio, colocar a sua energia ali e construir uma raiz sólida, porque aí ninguém te tira, não tem como derrubar uma árvore que está muito bem consolidada. Então, acho que o nosso objetivo é não parar, né? É não parar. É associar o amor
a visão de mercado, a gente gosta muito, a gente é muito empreendedora, tem essa veia mesmo, e realmente dominar o mercado aí de uma forma que seja útil, né, para os outros. Como vem sendo, como já vem conhecimento sendo, sem e dúvida. também construir família, nos dedicarmos também um pouco mais à família, ao outro lado também, porque a gente é muito workaholic, então a gente também precisa de um tempinho para os projetos pessoais devem seguir. Projetos pessoais, mas sem parar. Porque tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um Porque equilíbrio. como mulheres, vocês vão ser mães e tem todo esse Exato. aspecto da mulher, né? Que pesa muito, né? Na carreira. Com E vocês certeza. estão montando uma estrutura, já montaram, que vai permitir que vocês trabalhem ainda em paralelo com a maternidade, com toda essa questão pessoal de maneira muito organizada, porque vocês vão ter já uma estrutura pronta. Sim. E agora é hora de dedicar à maternidade, né? Toda mulher pensa assim, né? É isso mesmo. E acho que a principal pergunta que a gente sempre faz aqui, e que quem acompanha o YouTube do Fuicast gosta muito de ouvir de cada convidado. E eu queria que vocês passassem isso para o nosso público. Individualmente, né? Individualmente até. Quais os conselhos de um médico recém-formado ou um médico que já tem uma carreira em alguma especialidade? Quais os conselhos que vocês dariam para iniciar no transplante capilar? Já que não existe um caminho definido. Eu trabalho com fellow médico já há 2 anos e cada fellow eu faço uma mentoria de carreira individualizada. Porque cada médico está num patamar, cada médico está num momento de carreira específico, né? Nossa, que legal esse olhar individualizado. É assim, né? Não individual, colocar é todo muito mundo no individual. nossa. Você pega um recém-formado e você pega um médico de carreira já numa especialidade que os dois querem migrar para o transplante capilar. Mas de maneira que os dois sirvam a essa resposta, como começar no transplante capilar para cada uma de vocês? Eu acho que até um pouquinho antes disso, a pessoa entender o porquê que ela está querendo entrar no transplante capilar. Se é realmente um dinheiro fácil, se for essa a ideia, aí tá tudo bem, sabe? Acho que as pessoas têm que parar de se julgar. Se for isso, talvez ela deva repensar um pouquinho se é isso mesmo que ela quer, porque o transplante não é só molhar o dedinho, você tem que entrar de cabeça no chuveiro, tem que se molhar inteiro. Então, é um dinheiro que vem realmente, mas a entrega é muito grande, principalmente no começo. Então, primeiro entender se só tá fazendo ali, seguindo a manada, aquele comportamento de manada mesmo, a galera tá indo pro transplante, deve ser bom, vou Oceano também, Azul. né? Uhum. Ou se realmente é muito sincero, genuíno, me interessa, eu tenho um interesse realmente verdadeiro e a parte financeira é algo que vai ser bom, aí tudo bem. Então, acho que em primeiro lugar isso. Com certeza. Quando a intenção é boa, o sucesso ele é garantido. Se a sua intenção é realmente o que a gente faz é muito lindo, gente. Depois que o paciente ele fala, doutora, você mudou a minha vida, você deu a liberdade de eu sair com o meu cabelo. Então, se a intenção é genuína, é se dedicar realmente, porque o transplante ele exige inúmeras habilidades. Não é só técnica, manual, liderança. E você vai pensar em desistir. Algumas vezes eu pensei em desistir várias. A gente já Várias pegou, vezes. ligou uma pra outra chorando. Vou desistir. Eu também já pensei Nossa, em desistir. Como sim. todo mundo que performa no transplante capilar já passou por isso. Uhum. Eu nem comecei, já pensava Mas continue firme, dedicado e sendo muito humilde, aprendendo com todo colega que já está na área, que realmente você vai ter sucesso, com certeza. E eu acho que o transplante ele vem para derrubar o ego de qualquer um, porque a hora que você acha que você tá muito bom, acontece alguma coisa que você fala, eu não Perfeito. acredito que isso tá acontecendo comigo. Já veio um caso que é difícil. Se nunca aconteceu com você é porque você não faz, Você né? não faz. Tô 30 exatamente. cirurgias indo bem. Tem 1 ano e meio que eu opero. As últimas 30 foram perfeitas, assim, maravilhosas. De repente você entra né? em uma que De repente você você... entra em uma e... Puxa, É não isso dorme mais. mesmo. Você não tô para, bem. sai de campo, Tô- fica 10 minutos pensando, fala, vou voltar lá. Onde é que eu errei? O punch tava novo, isso né? mesmo. A lupa tava legal, a iluminação tava perfeita, a equipe tava afiada, eu tô treinado, minhas últimas cirurgias formadas e deu tudo errado.
Acontece. Acontece. E eu acho que o segundo ponto é a pessoa, que eu vejo muito isso, né? Eles olham os nossos casos, os alunos, e eles querem fazer exatamente aqueles casos. Então, acho que começar ali degrauzinho por degrauzinho e entender que é um processo, existe uma curva de aprendizado, mas que é possível fazer cirurgias menores inicialmente, ali de 2.000 unidades foliculares. Já vai ser grande, né? Porque eu lembro que eu fazia 2.000 unidades foliculares em 12 horas, né? Hoje a gente faz em 4 horas. Então, é galgar ali devagarzinho para chegar numa mega sessão, se for o caso. E me parece que isso é geral na medicina, né? Eu vou pegar um exemplo. Um amigo entrou numa pós... essas últimas semanas, e tinha outros colegas que entraram na pós, né? E aí nessa pós tinha um dia de um workshop, uma aula prática de cirurgia de transplante capilar. E uma das colegas, foi até um polêmico, que eles pediam para não filmar dentro do bloco, né? Porque como é um paciente de clínica escola, de ensino e tudo mais, e não assina termo de exposição, né, de imagem, e não quer se expor. E, além de tudo, é ensino, né? Então, o ensino nunca está 100% dentro dos parâmetros que se espera, né? Sempre tem mais gente do que esperado na sala, enfim. Questões relacionadas a ensino. Então, não é para filmar aqui dentro, acabou. Então, o que acontecia? A aluna chegou, né? Tava todo mundo arrumando lá e ela nunca tinha ouvido falar, ela era reumatologista. E aí achou demais o transplante, estava muito satisfeito com a reumatologia. Não, agora eu vou para o transplante, acabou, tá decidido. Aí chegou lá, aí começou a fazer um vídeo. O pessoal aqui tá organizando minha sala, porque já vou começar a operar. Aí já colocou na descrição, transplante capilar, trabalho com transplante capilar, cirurgia que tem uma vasta experiência para mais contato para lá. Então, assim, acho que isso acontece em todas as áreas da medicina, né? Mais uma referência. Sei lá, com harmonização, fez um curso de Botox hoje, de preenchimento hoje, amanhã, eu sou referência, e o transplante também enfrenta essa dificuldade. Né? Eu acho que o posicionamento ele é muito importante, mas não precisa falsear a coisa, né? Eu gosto muito da forma que vocês se colocam, porque sempre foi com muita humildade, mas ao mesmo tempo sabendo onde vocês querem chegar. Então, eu vejo muito isso no perfil de vocês ali, um posicionamento que passa autoridade, mesmo sem ter percorrido um caminho tão longo. E eu tenho certeza que os pacientes de vocês sabem disso e mesmo assim optam por fazer com vocês. Exato. Né? Eu sempre fui, por exemplo, muito transparente, e até o Paulo sempre foi mentor meu e do Hélio sobre esse quesito que... sou mais velho. Uma das primeiras coisas que ele falou, vocês não vão colocar referência no Instagram de vocês. Essa parte de marketing, ela é um pouco complexa. Que legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eles não possam ser referência para eles mesmos. Você tem que acreditar em você. O posicionamento vem antes de você. Você se posiciona e as pessoas vão vão ver esse posicionamento acontecer. Não adianta você também ficar naquela humildade de eu ainda não sei, eu ainda não sei. Falsa humildade é péssimo. Não, e nem querer ser muito humilde e nem falar que precisa de uma longa carreira, de uma longa experiência para ter um posicionamento por exemplo, de venda. Né? Então, isso é equilíbrio, né? Você tem que começar a se posicionar. Rede social é super importante. Eu acho que dificilmente nós estaríamos onde nós estamos sem rede social. Então, o mundo mudou. O posicionamento de rede social é importante. O engajamento de tudo que você produz de conteúdo ali é importante. É nosso termômetro para saber se a gente está tendo uma carreira de sucesso ou não. Não tem como não existir rede social. E a medicina é vinculada a isso hoje. O nosso processo de venda está vinculado à tua autoridade em rede social. Né? E eu falo para eles sempre, se posicionem, sejam humildes, e eu acho que a gente tem essa característica de compartilhar conhecimento e integrar todo mundo. A gente traz gente aqui de muitos anos de carreira, que são pessoas que nem eram da era digital e estão aqui conosco. Vocês fazendo uma grande diferença, um trabalho extremamente diferenciado no mundo do transplante capilar. Demais. E médicos só que estão trabalhando bem também, né? Pessoas que estão no mercado, mas que às vezes nem se expõem muito em rede social. E quais os conselhos práticos que vocês dariam para quem está iniciando também? Que rumo seguir inicialmente? Porque, assim,
mesmo fazendo os cursos Reacademy, mesmo fazendo o fellow do Paulo Miorali, Qual que é o segundo passo? mesmo ali pra essa pessoa? seguindo, indo para o Congresso Internacional. E aí, né? Tô pronto? Porque as pessoas nunca se julgam estarem prontas também para iniciar num transplante. E qual o conselho que vocês dão para esses alunos de vocês? Fala, gente, faça assim, assim, assim. Ou não tem? Comece pequeno. Nós começamos pequeno, a gente não tem nenhuma vergonha de falar isso. E começamos com casos menores, com uma tecnologia não avançada como estamos hoje, mas sempre oferecendo o melhor para o paciente. Então, comece pequeno, não queira já chegar no transplante. Claro que tem colegas que já podem, né? Mas já chegar comprando um Mamba, um foco. Só o de Maurício 60. pôde fazer o Maurício isso. é uma exceção. O Macário, né? Eu O Macário comprou. tive um fellow que era cirurgião geral, de uma carreira maravilhosa. Essa é a melhor história tal. do Lá no Brasil. interior do Maranhão, e ele sabe que eu falo isso para todo mundo. E Já ele tem chegou para tempo, mim, e aí, né? como que tá teu posicionamento? O que que você pensa? O que que você tem? Quanto você tem para investir? Como que é? Ele falou, eu comprei o Artas. Começou Mas quantas assim, cirurgias não, você mas tem? brincadeira. Ele falou, não comecei ainda, eu não Paulo, achei comecei. que era um Mamba, Começou ele já já a operar, Ele comprou um comprei Artas. E o Artas. Mamba também, mas assim, mas eu não comecei a operar. Não, o Artas, pra quem não sabe, é uma tecnologia robótica. Que Que no custa meu mais ponto de de R$1 milhão vista, reais, que no meu ponto de vista não justifica o investimento. Com certeza. Nós não temos o Artas e provavelmente não vamos ter tão cedo, porque hoje o que ele entrega, nós entregamos muito mais. Com certeza. Mas é isso. Então, não existe uma linearidade de Isso. carreira. E tá indo muito bem, né, Paulo? E ele E tá tá indo arrebentando. muito, tá E ele tá arrebentando. fazendo tecnologia robótica e manual e ele tá arrebentando, né? Ótimo. E ele tem menos de um ano. Não Não. existe um modelo pronto Não. ali, né? Não. Mas eu acho que, pensando hoje, o que me falta mais é tempo. Então, eu fico pensando que é um dos bens mais valiosos que a gente tem. Então, valiosos. para quem tá começando, tem isso, tem tempo. Então, Tem. use esse tempo, posta, compartilha, conteúdo. Ai, não tenho antes Se e posicione em depois. rede social. Fala do transplante, Fala, fala do exato. conteúdo. Pensa assim, ó, se coloca no lugar do seu paciente, o que ele gostaria de ouvir. Exatamente. Então, acho que Copie isso. das suas referências. Veja o Instagram das doutoras, veja o Instagram de pessoas que você admira, faça igual. Exatamente. Faça igual. E, Não é? e se tivesse que acrescentar, eu diria, tenha um mentor. Exato. Tem um Exatamente. mentor, faz Mentor. muita diferença. Muita Acho que diferença. o Paulo abusou de eu pegar em fim de cirurgia, aí ele postava lá, né, 4.800, 5.200 unidades foliculares. Aí eu me matava lá, suava, passava 4 horas e meia, olhava a área doadora, não tem mais um. Se eu quiser tirar mais, não é que não tinha mais um fio, mas assim, vendo a condição que tá, se eu quiser tirar mais um, eu vou fazer um overharvest. Tem alguma coisa errada aqui, Paulo. Eu tô me matando e não passa de 2.600. Aí ele analisou a área junto comigo, tira foto de tudo. Faz vídeo, tira foto. Hélio, que punch você usou? Eu usei um punch 1. Tá, tudo bem. Quanto você fez? Eu marquei aqui umas 3.000, as meninas contaram aqui 2.700 unidades foliculares. Não dá, Hélio. Com punch 1 você não vai muito longe. Você vai ver que daqui a 10 dias, quando ele voltar, você vai ver que vai ter cabelo para dar e vender. Mas você faz abre uma loja tão grande, né? Você faz uma cavidade tão grande que parece que você destruiu tudo e você não destruiu nada. Faz o seguinte, vai mais algumas aí com punch 1 e depois, daqui um mês, você vai com punch 09. Faz esse teste. Aí, uns 6 meses depois, já estava usando o punch 0,85, fazendo cirurgia de... Bacana. E eu lembro que ele me ligava e falava assim, Uns quando 8 terminar meses. essa cirurgia, tira a foto da área doadora pra eu ver Da sua. como que fica, pra eu não ter medo de Quanto deixar você igual. explora. Porque é visual, é fazer, Quando fazer, vocês fazem, fazer. ele mandou a foto da área doadora dele, desculpa. Não, ele, mas ele mandou a área doadora dele, muito bem explorada, Sim. de uma maneira homogênea. Perfeito. Então, tipo assim, não tinha uma extrema exploração de um lado e uma pouca exploração do outro, uma área doadora homogênea, sabe? Com um punch, acho que é 0,85, tá? E com, acho que nesse dia foi uma cirurgia de 4.800 unidades foliculares, assim, que rendeu Bacana. mais de 11 mil fios, assim. E Parabéns. aí eu peguei aquela foto e fiquei olhando para ela de um lado, do outro, tentei imitar. Aí no outro dia não tinha punch 0,85, eu usei um 0,9. Aí foi uma cirurgia de 3.500. Né? Isso foi uns 8 meses depois do Reacademy. Você vê que não é rápido assim, né? Mês que vem sair, a chave vai virar, eu vou ser rápido, vou extrair em 30 segundos. Eu lembro de hoje, Thalita falando comigo, né? Tá vindo trans, minha preocupação era se tava de qualidade. Não, ele tá ótimo, tá vindo trans, mas vai mais rápido um pouquinho. Tá lento. E ó, que top. Mas eu pensei muito, mas foi importante demais os comentários de Paulo, de Lorena, de Thalita, porque isso fica na cabeça da gente, entendeu? Tem outro, não sei se dá pra gente falar isso pro pessoal de casa, para não assustar, mas Paulo fala assim, não tem medo de área doadora. Pode falar, Paulo? não pode. Não tem medo de área doadora.
Não tem que ter medo. Tem que ser muito bizarro pra você fazer um overharvest numa primeira cirurgia. A gente Explora. não consegue fazer um overharvest se você não abusar. A gente não. A gente não. Da área do adulto. Ainda mais a com gente mamba, não. eu acho que é bem mais difícil. Difícil, não é? E aí eu incorporei, eu achava que tava muito, mas quando eu levantava, mudava o ângulo, passava um soro em mim, mas não tava Depois de muito. 30 dias, você fala, por que não tira um pouco mais? Né? Não é Dá assim? essa Quando o paciente vontade. Então, caramba, fechou essa é a tudo. importância de ter um mentor. De ter Exato. alguém que lhe norteie, que lhe ajude. Mas assim, que lhe o escute que a Hélio tá você. também falando, parece que a gente vai sempre extrapolando grandes cirurgias. Eu falo que a gente opera muito bem 4 mil unidades. Então assim, eu também não sou da linha de que temos que fazer cirurgias de 5 mil, 5.500. Não precisa. Não precisa. A gente consegue entregar qualidade no transplante capilar com cirurgias otimizadas com o tratamento clínico. Com certeza. Porque assim, eu venho da dermatologia assim como vocês e a gente é tricologista. Na dermato nós somos tricologistas. Basicamente, então eu tenho 15 anos já tratando o cabelo na tricologia. E meu paciente cirúrgico não é um paciente só cirúrgico. Eu não tenho nenhum paciente só cirúrgico. Todos os meus pacientes fazem tratamento clínico. Então, a gente otimiza resultado, qualidade da haste, volume capilar com o tratamento clínico. Então, eu falo que Hélio Maurício ainda vem com aquela pegada muito cirurgião, né? Muito cirurgião, muito qual o número de folículos. E a entrega não é só isso, né? A Não. entrega fala assim, não interessa, primeiro o número de fios é importante, mas qual tipo de tratamento esse paciente está fazendo? Você preparou esse paciente para operar? Em que momento da vida ele tá, né? Em que momento da vida ele está? Você está Quantos fazendo vai um precisar de cirurgia segmento? ainda, né? Você está fazendo um segmento pós-operatório de qualidade? Você está associando injetáveis, terapia regenerativa? Está usando MMP corretamente? Ele está associando a tratamento clínico oral? Então, hoje em dia está se criando o médico cirurgião de cabelo que não pensa em parte clínica. E isso não vai fazer dele um grande cirurgião. Perfeito. Vocês concordam? Com certeza. Seus pacientes são tratados clinicamente. Se a gente for fazer Total. conta, né, do grau de perda, por exemplo, um Lorde total, o cara perdeu 60 mil fios. Então, você pode operar o que for, você nunca vai nunca chegar vai trazer nesse o que- valor. Não tem Você como. vai trabalhar com dois... quais são os nossos recursos? Densidade cosmética e tratamento clínico. E aí sim, você consegue entregar resultado. E alinhar- não é? e alinhar- E alinhar a alinhamento. expectativa. E alinhamento. Não é verdade? Com Então a gente certeza. pega muito cirurgia de 5 mil, 5.500, ele tá falando, parece que eu sou um grande trator assim. Não, minha cirurgia tem 4 mil, 4.500 unidades em média, né? E a gente entrega resultado por quê? Porque a gente alinha a expectativa e coloca esse paciente num protocolo otimizado de tratamento clínico. Perfeito. Vocês Mas- concordam com isso, né? Sim. Lu? Perfeito. E mais uma vez, nesse meu momento nerd estudando o cover de velho, é exatamente isso. A área de cobertura é o número de fios vezes o calibre. Então, o número de fios eu não posso mudar. Não posso mudar no transplante. Eu colocaria Mas mais, o calibre mais um eu fator posso. importante que Então, é a gente tem que angulação fazer de tratamento fios, clínico. né? Angulação de fios, número de fios e calibre Exato. desses fios. Exatamente. E como que você melhora calibre? Tratamento Tratamento clínico. clínico, exatamente. Então, assim, a tua isso parte que você eu entrega percebi ângulo, também. você entrega Estudando. números, mas você otimiza a tua cobertura final com um tratamento clínico bem realizado. Eu né? acho isso muito legal, porque eu tenho Hairmetrics e eu sempre faço análise antes e depois. E na área doadora, a gente quase não tem mudança de densidade. E como isso acontece? Justamente porque, assim, primeiro, o punch, ele é muito pequenininho, ao ponto de fazer um espaço morto ali, que vai unir as unidades foliculares, então vai manter a densidade igual. E o calibre muito maior. Então, às vezes, eles falam, nossa, doutora, parece que eu tenho mais cabelo aqui do que antes do Exatamente. transplante. Isso Exato. acontece, né? Isso é interessante, essa análise, eu nunca tinha pensado. Você cria um espaço morto e você faz uma regeneração do tecido e aquilo atrai os folículos. E realmente a gente às vezes passa... Às vezes eu tô fazendo uma tricoscopia num pós-operatório de 1 mês, 2, e o paciente fica, caramba, doutor, parece que não tirou nada na trico. Porque realmente você acha poucos pontos brancos ali, né? Ponte ali que você Exato. sabe que é ali que Exatamente. foi... É. Legal. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês duas aqui no episódio. Não, mas já acabou. Não, tem muita pergunta aí. já. A gente tem que correr pro aeroporto agora. Exato. Puxa vida. Queria agradecer, muito obrigado. O pessoal de casa deve ter amado esse episódio, deve ser um dos mais... Eu acho que se a gente cobiçados. entrasse nessa conversa que tá entrando agora, que não tá tão formal as perguntas, a gente ficaria mais 1 hora, 1 hora e meia Pelo aqui, menos. não é? Fácil. Beleza. Fácil. Mas vamos marcar uma segunda Com sim. certeza. pra gente Estamos falar de bastante- rotina, Perfeito, de a gente tá consultório, pra sempre discutir por alguns aqui. casos. E aí,
o que vocês fazem em calvícies graves? Vocês operam em 2 Nossa, etapas? muito legal. Vocês preparam o paciente? Não, Traz um tem tanta desafio coisa. aqui, Tem né? um, amigo, Desafios. tem um amigo nosso, Mário, que só delas terem vindo aqui e da gente não ter perguntado quem instituiu a marca Reacademy para vocês, né, fazerem toda essa simbologia da marca, de fazerem os cursos com as roupas iguais, né? Exato. De criar meio que um personagem. Isso, exato, Rapaz, uma persona, só da gente ter né? perguntado isso aí, eu acho que o Mário vai se intrigar da gente. Acabou. Mas isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Você Então, sabe que vocês criaram, a gente vê vocês falando, é a marca das meninas. é a marca delas. Onde vocês de chegam, onde vocês surgiu. impactam. E tem muita coisa. Não, então tá bom. E são extremamente... Vamos deixar pra então, o- assim, deixa pra próxima. Gostinho tá. de quero mais. Então, Exatamente. combinado, vamos marcar uma nova data. Com Bora. certeza. Tá Ótimo. ótimo. A gente ficou Combinado, muito feliz, pessoal. viu, com a presença Um prazer de muito vocês. grande ter as meninas Obrigada. aqui. A gente Beijo, admira obrigado. muito vocês, está muito feliz de estar É um prazer aqui. imenso. Obrigado a gente por tudo, conhecia ó. vocês, Segue- mas quando a gente conheceu o Paulo, assim, ele é uma pessoa muito humilde, a gente Ele é adorou, a gente legal. falou, Ele é ele é muito demais. legal. Coração. Obrigado. A gente falou, Fico como a feliz. gente não conhecia, não tinha conversado com ele demais. antes, a gente falou. A gente se conheceu agora, né, no Foi, Captec, né? Isso mesmo. Obrigada. Vamos lá. Obrigado, Obrigada, beijo. gente. Segue foi a gente lá ótimo. nas redes sociais, o @, do Fuicast no YouTube, @Maurício Reisene. @Hélio Bacioli com 2C e Y no final. dr.paulo Miorali. DRA Thalita Carlesso e @Heracademy Oficial. Exato. Lorena Visentiner. Isso. E segue lá no Instagram que a gente vai publicar sobre um sorteio que a gente vai fazer do livro. Ah, essa Não novidade. percam, Vai ter um sorteio. As meninas doaram um livro e no perfil do Fuicast nós Vai ter as vamos etapas fazer, a seguir. É nós vamos isso. fazer um sorteio de um livro e esse livro tá especial. Isso. Segue lá. Com Um beijo assinatura. pra todos vocês. Da Lorena e da Thalita. Exato. Pra vocês. Perfeito. Bora. Fechou. Um beijo, pessoal. Fica com Obrigada. Deus. Ó. Tchau, tchau.